Irmãos, eu quero meditar um pouquinho sobre um assunto que até pouco tempo me deixava cheio de confusão, né? Que diz respeito ao sábado, né? O que significa o sábado para nós? O que nós tem a ver com o sábado? Vamos pegar um texto aqui em Mateus, capítulo 12. 8 versículos. Mateus 12? Já vou lendo já, Mateus capítulo 12. Glória a Deus. O título diz: Jesus é o Senhor do sábado. Versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pela seara em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: Olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele os que com ele estavam? Como entrou na arca de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarei os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler alguns versículos. Irmãos, fiquem com a Bíblia aí para nós entender. No contexto geral aqui, Jesus está mostrando para aquele povo da época, né, isso serve para nós também, que não se pode haver exagero em nada. Então aqui Jesus está dizendo, mesmo eles tendo, né, de guardar o sábado, ia ficar sem comer por causa do sábado, ia ficar sem dar de comer o seu animal, dar de beber por causa do sábado. Jesus mostra para eles, se fosse assim, então os sacerdotes estavam em pecado, porque eles não interrompiam os serviços no templo no sábado, né? Então fica para nós aqui essa lição: tudo que é exagero é prejudicial, seja em todos os sentidos, né, da nossa vida. Tudo que é exagero é prejudicial. Chega numa feijoada e come demais para ver o mal que vai fazer, né? Até beber água demais, porque você não aguenta andar nem trabalhar. Mas vamos falar aqui do sábado, né? O que eu queria falar aqui com os irmãos, como disse, né? Ainda nos dias de hoje, as pessoas se falam tanto de sábado, alguns se pegam por causa do sábado, né? Mas o que ele significa para nós? Eu peguei um versículo aqui em Colossenses, onde Paulo diz, né, que as exigências cerimoniais do sábado, elas foram encerradas com a morte de Jesus. Colossenses 2,14. Com a morte de Jesus, essas exigências cerimoniais, né, entre elas está incluso a guarda do sábado, elas foram mortas. Colossenses 2,14 disse: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, gravando-o na cruz. Isso aqui não faz referência a toda a lei de Moisés, todas aquelas ordenanças, né? Tudo aquilo que era feito para que o homem se consertasse, para que o homem andasse em santidade diante de Deus, mas que não tinha poder de salvar ninguém. Então, com a morte de Jesus, tudo isso foi riscado, tudo isso foi mudado.
para nós entender melhor, irmãos, o que significa o sábado para nós. Se tem algum significado. Eu digo isso, irmão, para todos os evangélicos do Brasil. Todas essas denominações que se diz evangélicos. O sábado, os irmãos vão entender, o sábado para nós não tem nada a ver. Mas é só para nós tirarmos dúvidas, não é para ninguém sair discutindo esse assunto, não. Mas veja que o sábado foi um tratado de Deus com Israel, exclusivamente com Israel. Veja Êxodo 31, 13 e 14. A partir do sábado. Olha o que está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados. Isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saiba que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardeis o sábado, porque santo é para vós, israelita. Nessa época, Jesus não tinha vindo aqui na terra. Então, irmãos, entendam, só para tirarmos as nossas dúvidas, né? Que faz parte da ordenança da lei de Moisés e que até mesmo para o judeu cristão já não tem mais valor nenhum. Então, irmãos, o cristão vive por toda a Bíblia, né? Mas o nosso tratar com Deus é com Jesus. O que ele mesmo diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo escrevendo, eu acho que é Timóteo, ele disse, né? Porque debaixo do céu e da terra nenhum nome foi dado aos homens pelo qual possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia ela chama o domingo, a partir do Novo Testamento, como o dia do Senhor, o dia do mundo gentil e convertido. Então, sendo assim, o dia nosso é o domingo. Olha para os 4 evangelhos, o que ele fala ali, né? E no primeiro dia da semana, de manhã, né? Foram ver lá no sepulcro e Jesus tinha ressuscitado. Mas para ficar mais claro, veja o evangelho de Marcos, que ele fala assim: e passado o sábado, no primeiro dia da semana. Então aí fica bem claro, para não deixar dúvida, que o primeiro dia da semana é o domingo. Veja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 7, que os apóstolos fez ali uma festa, uma reunião de crente, e reunião de crente é no dia de folga de todo mundo. Atos 20 e o versículo 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Reunião de crente, reunião daqueles que já andavam segundo a ordenança agora do Senhor Jesus. Só, irmãos, que ainda em Apocalipse 1:10, né? O apóstolo João fala: fui arrebatado no dia do Senhor, no dia de domingo. Só que, para evitar de confusão, Paulo ainda deixa bem claro que são discussões que não levam a nada, que não tem nada a ver. Quem crê no sábado, que crê no sábado. Quem crê no domingo, que crê no domingo. Eu só estou passando isso aqui para a gente tirar dúvidas. Dúvida, como disse, que até pouco tempo eu mesmo tinha, né? Mas então, que quem crê no sábado não inclua ele na salvação. Quem crê no domingo também não inclua em salvação.
Tem um texto em Romanos 14, 5 e 6, para me encerrar aqui a minha fala, que o Paulo deixa bem claro isso aí, né, para as pessoas entenderem, né, que muitos acabam brigando por causa disso. Quer incluir até em condição de salvação. Romanos 14, 5 e 6, Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, não somos nós, mas outro julga igual todos os dias, esse sim, somos nós. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Ou seja, aquilo que eu creio e não duvido nem discuto com ninguém. Aquilo que os outros creiam, respeitamos. É isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, aquele que guarda determinado dia para o Senhor, que guarde, né, na sua fé, no seu ânimo. E quem come, para o Senhor come, pois dá graça a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, irmãos, é um esclarecimento só para nós, quem ainda tinha dúvida, ficava querendo entender essa situação. Então, biblicamente, diante de todos os versículos que nós lemos, o mundo evangélico não é para estar preso ao sábado. Portanto, ficamos com essa lição. Porém, também não julgamos quem acredita. Tem base bíblica para isso. É o que Paulo quis dizer aqui. Então, quem crê com fé agrada a Deus. Então, nós ficamos com essa palavra, né? E adorando ao Senhor nos domingos. E até, né, sabendo que aquele que tem que trabalhar no domingo, pela a graça que estamos vivendo, como diz, está tudo certo, né, com o Senhor Jesus.